Olá, pessoas! Professor Judeu na área. E agora, fazer uma super revisão sobre EFON, E EFON, um apanhado geral, ela não é uma prova do tipo assim, apelativa naquele nível ITA, mas ela faz perguntas inusitadas. Aquelas questões que você está acostumado, desde o colégio, questões de física bem tradicionais, a EFON vem e faz uma reestruturação, faz uma pergunta que você não vai esperar. Então, vou resolver aqui algumas questões. Temos aqui 10 questões dos mais variados assuntos para a gente poder se divertir um bocado. E para se preparar já para a prova, já esperar, o que esperar dessa prova, você já fica ligado que circuitos não há apelação na cobrança deles, Cobra um pouquinho de hidrostática, sim, um pouco de ondas térmica, que macete para você aplicar aí. Mas a preocupação maior que rola são questões de mecânica, questões que exigem que você conheça conservação da quantidade de movimento em colisões, Vamos fazer também a questão do astronauta hoje, do cosmonauta, e questões de energia. Questões que exigem conhecimento de energia, de leis de Newton, força e quantidade de movimento, são as mais apelativas na sua prova. Então, quando ele cobra, você tem que ficar preparado para fazer muita conta e arrasar na álgebra. Vamos começar com uma um pouquinho puxada, mas não tanto quanto você já viu, que é aquela questão do cilindro oco. Essa questão do cilindro oco, ela é sensacional por causa de interpretação. Vamos lá. A superfície cilíndrica oca da figura abaixo possui 2 metros de raio. Vistas lateral e superior do cilindro com a esfera, o vetor representa a velocidade inicial. Então, você tem aqui um cilindro oco. Olha o que ele vai fazer. Um pequeno objeto esférico com massa de meio quilo e raio desprezível é arremessado em seu interior. A velocidade inicial do objeto é horizontal e paralela à superfície cilíndrica. Verifica-se que o módulo da velocidade da esfera 1 segundo após o início do movimento é de 12 metros por segundo. Supondo que não há forças dissipativas, a intensidade da reação normal do cilindro sobre a esfera nesse instante vale gravidade 10. Bom, uma coisa muito massa, Ele jogou essa bolinha ali lateralmente com velocidade inicial horizontal, que ele não falou nem quanto é. E aí ele vai, fazendo aqui esse movimento helicoidal, e ele diz que 1 segundo após o início do movimento, a velocidade desse corpo é de 12 metros por segundo. Para você não vacilar, que velocidade é essa? Essa é a velocidade resultante. Perceba que esse cilindro, enquanto faz seu movimento helicoidal, ele tem movimento horizontal, mas ele também tem movimento vertical, porque ele cai. Então, aquele 12 metros por segundo é a velocidade resultante dele 1 segundo após o início do movimento. Então, ela é a resultante dos movimentos vertical e horizontal. Beleza? E ele quer saber a reação normal do cilindro, 1 segundo após. Cara, 1 segundo depois, imagina que ele está aqui. Vai ficar meio tridimensional isso aqui. Ele tem a velocidade V horizontal para cá. E ele está caindo, Então ele tem uma velocidade vertical assim. A resultante dessas duas, que são perpendiculares entre si, já que horizontal e vertical são sempre perpendiculares, essa velocidade resultante vale 12 metros por segundo. Bom, a velocidade vertical dá para a gente descobrir. A velocidade vertical a gente pode usar aí a cinemática, O movimento uniformemente variado, porque ele vai caindo. Na queda, ele não tinha velocidade inicial de queda, então ele não tinha velocidade inicial na vertical. E tem uma aceleração que se chama gravidade. Então, deixa eu aproveitar esse quadro aqui. Na queda dele, faz organizado, gente.
falei que questões de mecânica são aquelas onde ele pode apelar na sua prova, né? Então faça com calma, faça organizado. Se na prova você resolver, né? Se na prova você optar por fazer, né, as mecânicas depois, porque elas exigem mais raciocínio e determinação, é uma boa dica. A velocidade vertical vai ser AT, 10 vezes 1 segundo, né, que foi o que passou. Então, a velocidade vertical é de 10 metros por segundo. Então, naquele ponto, como é que estão as velocidades? Ele estava se movendo com velocidade horizontal. Tem a velocidade vertical para baixo, que é 10. E a resultante disso vale 12. Tá, dá para descobrir a velocidade horizontal? Dá. Só usar Pitágoras, né? Um Pitágorazinho básico. Vou com essa cor mesmo. 12 ao quadrado é a velocidade horizontal ao quadrado mais 10 ao quadrado. 144 menos 100 é 44. Então, a velocidade horizontal ao quadrado é 44. Não vou tirar a raiz quadrada, porque agora eu preciso lembrar que esse corpo, enquanto cai, está girando. E se ele está girando, é porque há uma força aí que está atuando como centrípeta. A que aponta para o centro, que faz ele girar, é a própria força normal. Então, a força normal, ela é a resultante centrípeta. Eu quero a força normal? Foi a pergunta. É mv ao quadrado sobre o raio. A massa é meio quilo, foi o que ele falou. A velocidade horizontal é que tem a ver com a centrípeta dele girar. Então, v ao quadrado é 44. E o raio era 2 metros. 0,5 vezes 44 dá 22, dividido por 2 dá 11. Então, 11 newtons. Está aqui. Ok? Agora, não era um bicho de 7 cabeças essa questão, pela minha apresentação de questões de mecânica. Então, na nossa revisão, você tem que ficar ligado nisso. As questões de mecânica, elas são as que exigem mais. Você tem que ter esse raciocínio aqui para poder pensar na força normal como centrípeta. Não é trivial. Não é uma questão mais simples de ondas que a gente vai ver daqui a pouco, envolvendo ondas estacionárias. Mecânica, ela tem um pouquinho de raciocínio, estratégia. Olha essa questão. Essa questãozinha do ano de 2022, né, para 23, essa questão, ela exige muito raciocínio de mecânica, envolve um pouco de colisões, segunda lei de Newton, vetores unitários, lançamentos. É uma questão linda, gente. Vamos lá, simbora. Um pequeno objeto com 100 gramas de massa é arremessado com velocidade inicial horizontal V0 igual a 10 I metros por segundo. Esse I, para quem não sabe, é o vetor unitário em x. Então, ele lançou horizontalmente, né, horizontal, com velocidade de 10 metros por segundo, em direção a uma parede a 5 metros de distância. A colisão entre ele e a parede dura 1 milissegundo e durante esse tempo o objeto fica sujeito a uma força normal constante. Também durante esse intervalo ocorre um ínfimo deslocamento vertical do objeto sobre a parede, sendo de 0,1 o coeficiente de atrito cinético entre ambos. E imediatamente após a colisão, o objeto retorna com velocidade menos 8i mais VYJ metros por segundo. O módulo de VY vale aproximadamente gravidade 10. Aí, caprichada, né? A primeira não era isso tudo, mas envolvia centrípeta, né, Pitágoras, velocidade, né, de queda. Então, essa daqui ela é mais elaborada, porque a gente vai começar pensando no lançamento. Logo de cara, a gente sabe que aqui você vai ter que mexer com atrito, porque ele falou que é normal e constante, tem um coeficiente de atrito de 0,1.
E este objeto ele vai fazer o quê? Ele vai bater e vai voltar. Porque a velocidade inicial dele era 10, horizontal, e na horizontal ele vai ter menos 8. Então ele vai voltar com 8. Isso daí, logo te dando um spoiler bem sadio, saber que ele vai com 10 e volta com menos 8, implica que tem uma força que faz ele voltar. E a força que a parede faz. A força que a parede faz para fazê-lo voltar é a própria força normal. Ok? É bom a gente ter esse apanhado para compreender, né, o que a gente está tratando com essa questão. O que vai acontecer aqui então? O nosso objeto, deixa eu fazer aqui os desenhos para a gente. O nosso objeto, ele vai primeiro a 10 metros por segundo horizontalmente. A parede está a 5 metros dele. Ele vai caindo, vai bater na parede, e logo após a batida, ele vai voltar com 8, né? Menos 8 quer dizer que ele está voltando, e ele ainda vai ter uma velocidade na direção vertical, que é inclusive a pergunta dele. Ele quer saber quanto que vale aquele veículo. Então a gente tem que saber se organizar nessa questão. Ele vai bater na parede, com que velocidade que ele vai bater? Horizontalmente 10, porque na horizontal o movimento é uniforme. E verticalmente? Pô, não sei. Mas se ele deu essa distância daqui para cá, a gente consegue descobrir qual é a velocidade horizontal. Né? Como? Como, judeu? Como? Vou colocar assim mesmo. Né? Vou colocar aqui com outra cor. Então, ó, é um lançamento, então, pá, beleza. Opa. Ixi, Maria, mano. Ixi, Maria. Vou fazer bonitinho isso. Aqui é 5. Ele caiu. Né? Uma certa distância. Dá pra gente saber quanto tempo para ele bater na parede. Começa por aí. Porque se isso daqui é 5 metros e na horizontal ele vai sempre a 10 metros por segundo, para caminhar 5 metros ele precisa de meio segundo. Já que a velocidade é constante, são 10 metros a cada segundo na horizontal, 5 metros e meio segundo. Então, ele gastou meio segundo para chegar na parede. Vou anotar aqui. E meio segundo para descer também. Meio segundo para descer, enquanto meio segundo para ir para lá. Bom, em meio segundo, já que a gravidade é 10, dá para a gente saber qual é a velocidade que ele chegou lá embaixo, né? Porque a velocidade, deixa eu botar aqui no cantinho, a variação de velocidade é AT. 10 vezes meio vai dar 5. Ou seja, a velocidade vertical dele ali é de 5 metros por segundo. De boa? Então, o que eu fiz aqui primeiro, né? Trabalhei a cinemática disso. Vamos fazer pausadamente e com qualidade. Você tem que fazer organizado. Você tem que chegar nessa prova e mandar muito bem, porque o pessoal não organiza. Ele quer jogar as fórmulas lá e tempo de queda. Não, gente, aqui. Era 10 metros em 1 segundo, 5 metros meio segundo. Com meio segundo, ele não estava caindo, ele ganhou 5 metros por segundo. É a velocidade na vertical. Não é a pergunta, porque tem um atrito que vai atrasá-lo. Para descobrir o atrito, eu vou precisar da normal. E como que eu vou descobrir a normal? Quando ele está batendo ali na parede, né? Então, o choque. No choque com a parede, a força resultante é a massa vezes a variação da velocidade pelo tempo. E a força impulsiva que faz ele voltar é a normal. A massa dele, 100 gramas, 0,1 kg. Variação da velocidade. Se ele estava com 10 e volta com 8, variou 18. Perceba que aquilo lá é negativo, ele está voltando.
Ele precisou perder os 10 e perder mais 8. Então ele perdeu 18. E qual é o tempo da colisão? 1 milissegundo. 1 milissegundo pode ser 0,001 ou 10 a menos 3, tanto faz. Tá, quanto será que vale isso daqui? Bom, aqui 0,1 com 0,01 vai ficar 0,01. 1.800. Então, a normal vale 1.800 newtons. Qual é a pergunta mesmo? Nós queremos saber qual é a velocidade depois dessa brincadeira na vertical. E na vertical é o atrito que está atrapalhando esse movimento. Vixe, agora que será que a gente vai fazer? Na vertical, o que acontece? Ele está com velocidade inicial 5, vai rolar um atrito para cima, que vai atrasá-lo um pouco. Então, nosso objetivo é descobrir quanto que esse atrito atrasou a vida desse negócio aí, desse projétil, né, que foi jogado. Bom, ele falou que o coeficiente de atrito é 0,1, pega as informações, esse é o μ. E também falou que durante o mesmo intervalo, então em 1 milissegundo, isso daqui continua sendo o tempo, ele acabou freando. Então, na vertical, eu sei que a força de atrito, que é μ vezes normal, vai fazer aquilo. Massa vezes a variação da velocidade pelo tempo. O μ é 0,1, a normal é 1.800, a massa é 0,1, ele botou exatamente para cancelar. Vamos descobrir quanto que variou a velocidade, sabendo que o tempo é 0,001, porque é o mesmo intervalo de tempo. Meus caros, esse 0,1 vai embora com esse 0,1. Quando eu passo isso daqui para cá, vai dar 1,8. Então, quanto que variou a velocidade na vertical? 1,8. Se ele tinha 5 e perdeu 1,8, então a velocidade que sobrou ali, gente, é pegar o 5 e tirar 1,8, que o atrito, né, atrapalhou. Se eu tirar 2 é 3, 1,8 então é 3,2. Metros por segundo. Marquemos aqui a letra C. Uma questão mais bem elaborada. E exigiu que a gente usasse o teorema do impulso 2 vezes. Uma para descobrir a normal, e μ vezes normal era o atrito que fez um arraste, né? Um arraste não, uma variação no movimento vertical dele, que era o que ele queria. Eu descobri o quanto que variou a velocidade da vertical. Se ele tinha 5 e variou isso, significa o quê? Ele vai estar com 3,2. Uma questão mais apelativa, né? Daquele jeito, sabendo fazer uma organização. Um cosmonauta armado se desloca com V0 1i metros por segundo. Então, aqui nós temos o quê? Uma velocidade de 1 metro por segundo, ele estava indo na direção x. Em relação à estação espacial, localizada na origem do sistema de coordenadas. Ao passar pelo ponto menos 50 a 50, ele aponta sua arma para uma direção que faz um ângulo θ com a vertical e a dispara. Então ele estava ali, estava se movendo a 1 metro por segundo, disparou para lá. Após o disparo, que ocorre instantaneamente, o cosmonauta passa a seguir uma trajetória retilínea que vai desde o ponto menos 50 a 50 até a origem. Então ele vai até lá na origem. Cuidado aí com a álgebra da descrição. Sabe-se que o disparo dessa arma libera 50.100 joules de energia, as quais se convertem integralmente em energia cinética do projétil com 100 gramas de massa e do astronauta carregando a massa com 50 quilos de massa. Quanto vale o seno de θ? Fique atento que o que ele quer é o seno de θ. O valor do θ não nos interessa. Tá, primeiro compreender aqui a quantidade de movimento. Porque no início você tinha o astronauta e a bala indo para lá.
Como a massa total vai ser 50,1, eu tenho 50,1 vezes 1 quilograma metro por segundo. Isso é a quantidade de movimento no início. No final é que acontece aqui toda a gracinha. Porque no final eu tenho uma bala indo para cá, a velocidade do projétil eu vou chamar de VP, e essa bala pode ser decomposta, essa velocidade, para cá e para cá. Onde aqui é o VP cosseno θ, e aqui é o VP seno de θ. Agora, e o astronauta? Ele foi direto para a origem, com uma velocidade do astronauta, né? Eu vou chamar de cosmonauta, VC. Essa velocidade VC iremos decompor para cá e para cá. Cuidado aí. Como ele foi, né, pela diagonal do quadrado, quer dizer que isso daqui é 45 graus. Então aqui é VC raiz de 2 sobre 2, e aqui é VC raiz de 2 sobre 2 também. Eu já posso jogar aqui a quantidade de movimento, a conservação de quantidade de movimento. Na vertical, como ele não se movia originalmente na vertical, quer dizer que a quantidade de movimento para cima da bala é a mesma para baixo do projétil. Então, como a bala é 0,1, eu posso dizer que 0,1 VP raiz de 2 sobre 2, não, opa, cosseno não, cosseno de θ é igual a 50 vezes VC raiz de 2 sobre 2. Bom, isso daqui é uma equaçãozinha que a gente tem em relação entre VP e VC. Tem 3 coisas conhecidas aí. Tem o θ, tem VP, tem VC. Um monte de coisa bem legal. Vou marcar aqui, né, pra gente se lembrar disso aqui. Legal. Agora, na energia a gente tem uma equação também, né? Porque ele disse que ele liberou energia, não foi? 50.100 joules. Ele liberou 50.100 joules de energia, né? Que foi convertido integralmente em energia cinética do projétil e do astronauta carregando a massa, né? Carregando a arma. Então, esse total de energia aqui é o que ele acaba liberando, que vira, né, que fica com o astronauta e com a arma, com a bala, né? Meu Deus, estou falando tudo errado. Então, esses 50.100 de energia é o extra que continua com eles, né? Porque ele falou que foi convertido, né? É uma questão não muito bem feita, não é muito bem feita aqui. Tem um monte de consideraçãozinha, tem umas aproximações que a gente pode fazer também, vai fazer, né, meio desagradável, mas tem que fazer com calma. 50.100 já de energia é o que ele dispara, que se converte em energia cinética do projétil e da bala. Então, isso daqui é a massa do projétil vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2, mais a mesma coisa para o cosmonauta. Tá bom? Tá aqui. Outra equaçãozinha que a gente tem. A gente tem que fazer uma brincadeira aqui, como, por exemplo, a gente pode, né, elevar isso daqui ao quadrado para poder fazer esse cosseno, né, aparecer aqui nessa equação. Né? A gente pode. Vamos fazer isso, né? Aqui, posso passar o 2 multiplicando, vai ficar 100.200. É 0,1 VP ao quadrado, mais 25, né? VC ao quadrado. VC ao quadrado, a gente vai ter que levar isso daqui ao quadrado, então vai ficar como 0,1 ao quadrado, VP ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ sobre isso aqui, né? 50 vezes 2 é 25, então bota aqui o 25 ao quadrado. E o raiz de 2 ao quadrado, que vira 2. Aqui foi o que eu falei. Cuidado com a álgebra aqui, essa questão ela é meio traiçoeira.
E 25 vezes 2 dá 50. Então, aqui eu tenho uma relação que tem VP cosseno e VP ali. VP cosseno e VP. Aqui é que a gente pode fazer uma pequena aproximação, né? Esse daqui, aqui começa um roubo dessa questão. Ela realmente é mal feita nisso. A gente pode colocar esse cosseno aqui ao quadrado, né, como uma coisa muito pequena. Porque praticamente ele fez um tiro muito para cima. Então, a gente pode ignorar todo esse termo aqui para tentar determinar o VP. Aí, quando a gente determina o VP, a gente vai para o que importa, que é a equação lá da quantidade de movimento. Eu vou escrever a quantidade de movimento aqui antes da gente fazer qualquer aproximação. Essa menos essa é isso aqui, né? Então, a massa do astronauta, que é 50, vezes a velocidade para lá, que é VC, raiz de 2 sobre 2, menos 0,1, que é a massa da bala, vezes velocidade do projétil, vezes seno, tem que dar o 50,1. Né? Perceba o nosso foco, descobrir o seno. Aqui você tem que ficar ligado também que na equação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Também pode pensar nisso aí, tá bom? Bom, aqui o que a gente pode fazer? VC, o VP a gente pode determinar aqui, né? A gente pode, né, ignorando isso aqui, é uma aproximação grosseira até, né? Porque cosseno ao quadrado a gente pode botar 0. Né? Então aqui eu teria o quê? Deixa eu fazer aqui. Isso dividido por 0,1 vai dar, só botar mais um 0 aqui, é o VP ao quadrado. E aí eu posso tirar a raiz quadrada disso aqui para poder agilizar. Vai dar por volta, mais ou menos, de 1001. Então, isso daqui dá mais ou menos 1001 metros por segundo. Mas é o que eu falo, né? Na hora da prova, pensar nessa aproximação aqui fica uma coisa meio esquisita. Se o VP é isso, a gente pode colocar ali, a gente já pode fazer umas substituições. Olha que legal o que eu vou fazer ali. Ó, o 50 VC raiz de 2 sobre 2 é isso aqui. E o 0,1 VP, né, eu posso, né, substituir. Então vai ficar assim, ó, 0,1 VP cosseno de θ, que é a mesma coisa, né? Percebe que é a mesma coisa. Menos 0,1 VP seno de θ é igual a 500,1. Aqui eu posso botar 0,1 VP em evidência. Só que 0,1 VP dá aproximadamente 100, né? 100,1, vou botar como 100. Né? Porque a gente só precisa encontrar um gabarito para ir. Então isso aqui vai dar 100, 0,1 vezes VP, 100. Então vou passar dividindo. Então eu tenho cosseno de θ menos seno de θ é 50,1 sobre 100. Adoraria aproximar ali para meio, né? Porque já que a gente fez essa aproximaçãozinha grosseira. Obviamente não dá para resolver isso. Então eu preciso da equação da trigonometria, né? Preciso da trigonometria aí para a gente poder substituir e descobrir quanto que vale o seno de θ. Por exemplo, cosseno de θ, né? Equação da trigonometria, lembra lá como é que ela é? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Tá bom? E até porque, é interessante aqui a gente ter isolado, ter chamado isso daqui de aproximadamente 0, que eu vou dividir por 50, 0,1 ao quadrado dá 0,01. Então, isso daqui, esse termo, não aquele, esse termo tende a ser muito pequeno, tá bom? Tende a ser muito pequeno, a gente faz aí a nossa aproximação. Então, quem é o cosseno de θ? É a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Beleza. Então, é o que eu vou colocar aqui, né, gente? Estou falando, é uma álgebrazinha muito bacana. Raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Posso escrever isso aqui como sendo 0,5, né? Aproximadamente meio, 501,
mais seno de θ. Vou elevar todo mundo ao quadrado. Se eu elevo tudo ao quadrado, fica 1 menos seno ao quadrado de θ é igual quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Beleza. E aí a gente pode resolver isso daqui e descobrir o seno de θ usando uma equação de segundo grau. É realmente uma questão muito, muito proveitosa, né? Se eu passo tudo para lá, vai ficar 2 seno ao quadrado de θ. 2 seno, por isso que a resposta tem raiz, né? Porque vem um Bhaskara aqui. 2 seno ao quadrado de θ mais seno de θ menos 0,75, né? Que é 0,25 menos 1. Passei tudo para lá. Menos 0,75 é 3/4, né? É igual a 0. Beleza. Então, o seno de θ vai ser o quê? Menos b, ou seja, menos 1. Já olha lá as opções. Ó, menos 1 ali, ó aqui. Mais ou menos, então, vou botar aqui o mais, a raiz quadrada do delta. Quanto que é o delta aqui? 1 ao quadrado, deixa eu botar o delta, onde que eu vou botar o delta? Vou apagar aquilo ali em cima, tá bom? Eu não queria apagar nenhuma dessas coisas aqui, não. Delta é 1 ao quadrado menos 4 AC. Opa! Então aqui eu tenho o quê? 1 menos menos é mais, 1 mais 6 é 7. Sobre 2A. O A nesse caso era 1. Menos 1 mais raiz de 7 sobre 4. Opa! Menos 1 mais raiz de 7 sobre 4. Né? Questão rock and roll, gente. Agora, com algumas aproximações. É uma questão que, realmente, minha dica para você nessa revisão, deixa a mecânica para depois. Na nossa revisão, eu coloquei a mecânica antes, então o problema já vai acabar aí. De boa? Um cubo é feito de um material com 1/3 da densidade da água. Este objeto flutua com volume submerso igual a Vs, quando colocado em um balde com água apoiado no chão. O sistema balde-água-cubo é colocado dentro de um elevador que se move para cima com a aceleração g sobre 2. Quanto vale o volume submerso? Cara, nem perca tempo. É uma questão de mecânica, só que é de hidrostática. De hidrostática é mais objetivo. É diferente da colisão, da energia, que eu aconselho que você deixe para depois. Mas nessa hidrostática, leis de Newton, logo direto, eu tenho o nosso objeto, vou desenhar aqui. Ele está dentro do elevador, ele está deslocando um certo volume, que a gente chama de Vs, dentro desse líquido, né? 1/3 da densidade da água é água. Ele tem o empuxo para cima e o peso para baixo. E ele fala que a aceleração é para cima, g sobre 2. Então ele tem uma aceleração para cima que é g sobre 2. Bom, sem perder tempo. Forças que ajudam menos forças que atrapalham é massa vezes aceleração. Então, o empuxo menos o peso é a massa vezes a aceleração, que é g sobre 2. O empuxo é a densidade da água, né? Vezes o quê? O volume deslocado, que é o submerso, gravidade. O peso, densidade do corpo, que é 1/3 da densidade da água. Volume total, gravidade. Né? Massa vezes gravidade. Massa é a densidade do corpo, que é dA sobre 3 vezes o volume.
E a gravidade sobre 2 está aqui. Essa questão é legal. Por quê? Porque cortam-se todos os Gs, todas as densidades da água vão embora. E ele quer saber quanto vale o volume que está submerso quando ele faz um negócio desse, né? Perdão. Eu anotei errado ali. Eu anotei... Não, isso daí é o novo volume, gente. Não, esse é o novo volume. Não, pelo amor de Deus, é isso que ele está querendo aqui. Tá bom? Ele quer esse VS aqui. O problema está que a gente não sabe o V. Aí é que a gente vai botar em comparação com aquele VS lá. Quando ele está parado, quando ele está parado, o elevador parado, porque eram duas situações. Ele está ali de boa, quando é que é colocado? Tá bom, apoiado no chão até, né? Então, o empuxo é igual ao peso. Densidade da água, volume submerso, que ele chamou de VS, gravidade. E o peso? Densidade da água sobre 3, volume total vezes a gravidade. Aqui corta e aqui corta. De onde eu tiro que o V é VS vezes 3. Então, eu vou botar um 3 ali. Vai acontecer uma coisa legal ali, gente. Então, VS' menos V sobre 3 já é o VS. Então, isso daqui já é VS. É igual a V sobre 3 vezes 2, que é 6. Beleza. Só que quem é o V? Desculpa, gente. Meu Deus do céu. Quem é V sobre 3? V sobre 3 é quem? VS. Oh, meu Deus do céu. Atenção, atenção. Então, isso daqui é VS sobre 2. Pronto. Isso vai passar para cá somando. Então, VS', que é o que ele quer, é VS sobre 2 mais V. Então, isso vai dar 3 VS sobre 2. Pronto. Né? Então, duas situações, saber organizar. Parado, empuxo é igual ao peso, né? O volume submerso ele chamou de VS. Agora o peso tinha a ver com a densidade do corpo, que é 1/3 da água. Para poder cancelar a densidade da água, ficou sobre 3. Então, V sobre 3 é o VS, né? Na primeira situação, ele queria a segunda. Eu tinha um novo VS, organiza a segunda. O peso continua sendo dA sobre 3 VG, que na real, gente, eu poderia ter colocado isso aqui, né? Porque é a mesma coisa, né? O peso dele não muda. Ele acabaria sendo empuxo, da mesma coisa. Então, seria dA VSG. Que foi o que rolou ali, o dA e cortou. É outra forma de você interpretar isso. E aqui, a massa é dAV sobre 3, né? Do peso, é G sobre 2. Aqui tem outra jogada, eu podia chamar isso daqui também de DAVSG, né? Que deu a mesma coisa. Suave. Uma questãozinha de ondas só para quebrar um pouco, né? Um monte de mecânica, né? Eu coloquei realmente as mecânicas no início, porque elas são, de fato, as mais trabalhosas. Então, a gente já se livrou aqui, você vai curtindo aí o resto da nossa revisão. Ao tocar-se a corda de um violão, cujas extremidades estão fixas, verificou-se com o auxílio de um aplicativo de celular que, no modo que vibrou com 3 ventres, foi emitido um som com 600 Hz de frequência. O violonista, então, prendeu a corda com um dedo, diminuindo a distância entre as extremidades fixas, e verificou que no modo de vibração com apenas um ventre, foi emitido um som com 800 Hz. Né? Aumentou a frequência porque ele diminuiu ali o comprimento aí, útil da corda. Que fração do comprimento da corda vibrou quando o violonista a tocou pela segunda vez? Então, a situação é a seguinte. Primeiro, ele tem 3 ventres, assim.
vibrando a 600 Hz. Depois, ele coloca o dedo em algum lugar por aqui e ele permite que tenha apenas um ventre. Então, ele colocou o dedo em algum lugar aqui e ele, né, fez isso aqui. É só essa que está vibrando, tá, gente? Vacilei aqui grandão. Não precisava ter desenhado tudo. Até parece que eu não toco violão. Então, pá. Ele prendeu ali e fez apenas isso vibrar a 800 Hz. Pô, legal. Massa. Ele quer saber qual é a fração do comprimento, né, que está vibrando. Então, ele quer saber essa parte em relação a tudo. Tudo isso é L, aqui é quanto desse L. Cara, já que é onda estacionária, você já vai direto na formulazinha da onda estacionária. Na primeira situação, o L é N, que é 3, lambda sobre 2. Na primeira situação. Só que o lambda, ele se relaciona com a frequência. O lambda é V dividido por F. Então, eu posso dizer que L é 3 sobre 2, V da corda, sobre a frequência que é 600. Duas vezes 600 aqui. Agora vamos olhar para essa daqui, que é um ventre só. Na nova situação, o L novo é 1 lambda novo sobre 2. 1 sobre 2, V sobre 800, né? Vou fazer assim, vou deixar assim. Ele quer a fração do L. Então, eu posso dividir essa por essa. Se eu divido isso daqui por isso... Nossa, escolhi uma péssima cor aqui. Se eu divido uma pela outra, eu vou ter L' sobre L, que é o que ele quer. A fração. Vai ser... Conserva a primeira... E multiplica pelo inverso da segunda. O V vai embora. Esses dois zeros vão embora. Esse 2 vai embora. Quem que sobrou aqui? 6. 6 sobre 3 é 2. 2 sobre 8, que é 1/4. Certinho a conta? É. 6 sobre 3 é 2. 2 sobre 8 é 1/4. Mas é aquele lance. Organizar. Não chega a ser apelativa, mas tem que saber se organizar. Questãozinha que exige muito da nossa organização. Uma questão sobre capacitores. Um capacitor de placa plana e paralela. Vamos ler aí a nossa questão, gente. Um capacitor de placas paralelas de área A separadas por uma distância D e com espaço entre elas de preenchido por A, ao ser submetido a uma diferença potencial V, suporta uma carga máxima Q. Se for depositado no interior do capacitor sobre uma das placas o material de constante elétrica K, área A, espessura meio D, a nova carga máxima acumulada será. Cara, o pessoal não percebe, mas isso daqui é uma questão de associação de capacitores. Primeiro, era só A. Então, ele tinha apenas o ε0. Depois, ele vai colocar um cara com constante elétrica K. E aí, ele quer, né, só metade. A outra metade continua A. E ele quer saber a nova carga acumulada. Galera, é aquilo que eu falo. Organize-se. Primeira situação é apenas isso.
com ar. Se é ar, vamos dizer que isso daqui é ε0. A distância é d e a área é a. A carga é a capacitância vezes a de dp, que ele chamou que é V, que não vai mudar. Então, o que nós precisamos fazer? Descobrir o Q na primeira situação e o Q na segunda. Aí a gente relaciona os dois, porque o Q aparece aqui. Tá bom? Na primeira situação, né, o Q vai ser a capacitância, como é apenas um, pode usar direto a fórmula. ε0 A sobre D vezes a DDP. Acabou. O desafio maior, meus caros, é a segunda. Porque ele colocou aqui, né? Aí eu vou escrever ali embaixo, porque ali eu vou fazer todas as continhas. Ele colocou metade. Então é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, gente. Aqui vai ser ar, ε0, e aqui vai ser kε0, que é o outro, né, o dielétrico que ele botou. A área continua sendo A, porém aqui a distância é D sobre 2 e aqui também é D sobre 2. Agora que vem o nosso desafio, né? Agora que vem o nosso desafio, porque em paralelo, a capacitância é a produto pela soma, tá bom? Produto pela soma. Então aqui eu teria a nova carga Q', como sendo o quê? A capacitância equivalente, né? Vezes a DDP. E agora fazer as brincadeirinhas aqui. Porque a nova carga vai ser a capacitância equivalente, produto pela soma. Então vai ser o quê? Produto, quanto que é cada uma? Deixa eu escrever aqui. ε0A sobre D sobre 2. E a outra, kε0A sobre D sobre 2. Então vai ser o produto, né, o produto disso aqui, ε0A vezes 2 sobre D, vezes kε0A vezes 2 sobre D, sobre a soma, que vai ser ε0A vezes 2 sobre D, mais kε0A vezes 2 sobre D, vezes a DDPV. Aqui vai ficar ε0 vezes ε0, ε0 ao quadrado, a vezes a ao quadrado, 2 vezes 2, 4, sobre d ao quadrado. Essa soma aqui tem o mesmo d no denominador, então pode deixar ele comum e subir. Botar o V para não esquecer ali, né? E aqui embaixo ficou o quê? Ó, já está saindo ali. ε0A vezes 2 mais kε0A vezes 2. Pessoas, isso corta com isso. Tem mais coisa cortando aí, mas eu vou deixar assim por enquanto. Vou colocar coisas em evidência ali. ε0 ao quadrado, a ao quadrado 4 sobre, em evidência, ε0A vezes 2, sobrou aqui 1 mais k. Uma área foi embora, um ε0 foi embora. E 4 sobre 2 é 2. Então a nova carga ficou ε0A sobre... Cadê o D? Sobrou um D aqui.
Sobrou um D aqui que acabou sumindo. ε0A sobre D vezes V, que é o Q. E sobrou o que mais? 1. Em cima, sobrou um... Peraí. 1 mais K. Embaixo sobrou ε0A sobre D. É o Q. Peraí. Sobrou aqui 1 sobre 1 mais K. Tinha que ter um K que eu não estou vendo. Tem um K aqui. Esse K aqui, gente, pelo amor de Deus, ele continua lá em cima. Pelo amor de Deus. Discretíssimo. Ali tinha aquele K que ele desapareceu, mas reapareceu ali para que a gente marque a letra B. Caramba, uma letra desaparece assim aos olhos, de repente quando você vê, não viu. É organizar. Uma dica nessa revisão, qualquer que seja a questão, seja de mecânica, seja de elétrica, seja, sabe, uma dica, se ele coloca mais de uma situação, tenta encontrar a equação de cada uma para poder relacionar, tá bom? Organiza. Aí, uma questão bacana de termodinâmica. Considere duas máquinas térmicas ideais, 1 e 2, que operam, respectivamente, segundo o ciclo de Carnot e Diesel. A máquina 1 opera entre as temperaturas TO, 500 Kelvin, TQ, 500 Kelvin, e TF, 200 Kelvin, quente e fria, e rejeita 100 kJ de calor. A máquina 2 realiza o mesmo trabalho total que a máquina 1. No entanto, 20% desse trabalho é realizado durante a expansão isobárica, em que o volume do cilindro motor varia de 1,10 a menos 1 para 3,10 a menos 1. Então, ele varia de 2,10 a menos 1 metro cúbico. Qual a pressão da mistura de cilindro durante esse processo isobárico? Tá bom. Então, precisamos descobrir qual é o trabalho de Carnot. O rendimento de Carnot é 1 menos temperatura fria sobre a temperatura quente. 1 menos temperatura fria sobre quente. A fria é 200 e a quente é 500. 200 sobre 500 é 0,4. 1 menos 0,4 é 0,6. Então, o rendimento é de 60%. Da máquina de Carnot. Organizando, né? Aquilo que eu falei, acabei de falar isso. Organiza. Primeira, depois segunda. Achei ali. Rendimento de Carnot, 0,6. Então, qual é o trabalho de Carnot? Ele falou que rejeitou 100%. Ó, rejeitou 100 kJ. O rejeitado são 40%. Dá para a gente descobrir quanto que é o total de energia. Se o rejeitado é 40%, significa que o total... Como é que eu posso fazer isso? Né? Porque é muito fácil quando você tem... Olha a dica, olha o bizu que eu vou dar. É muito fácil quando você tem o 100%, você quer o 40%. Agora eu tenho 40%. Como que eu acho o total? Uma conta simples, galera. Para calcular 40%, eu multiplico por 0,4. Se eu já tenho 40% para descobrir o 100%, eu divido por 0,4. Então, o total é 100 dividido por 0,4. Bom, isso daqui é 1.000 por 4, que é 250. Esse é o calor da fonte quente. Então, quanto que é o trabalho? Se 100 for desperdiçado e o total é 250, o trabalho
é de 150 quilojoules de Carnot. Agora, vamos para o diesel. No diesel ele falou que na isobárica é apenas 20% disso. 20% disso, que é 0,2, é 30. Mas na isobárica o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. O trabalho é 30 kg, que é 10 a terceira. A pressão quero e a variação de volume foi de 2, 10 a menos 1. Acho que acabou, né, gente? Então a pressão é 30 dividido por 2, 15. Vezes 10 a quarta, que é 1,5, 10 a quinta. Pascal. Fazendo com que a gente marque a letra A. Organiza bonitinho. Lembra da termodinâmica? Carnot, o rendimento é 1 menos temperatura fria sobre quente. Um de circuitos. Bem objetiva, tá, gente? Uma de circuitos bem objetiva. Um chuveiro de 4.400 watts e 220 volts para fornecer a mesma potência em uma instalação residencial de 110 volts, deve ter sua resistência interna associada a um resistor. Pam, 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 pam. Ó, vou te dar uma dica, cara. A gente vai descobrir aqui qual é a resistência final. Mais uma vez, duas situações. Faz a primeira, depois mexe com a segunda, que é a pergunta. Se organiza. E a gente vai descobrir a resistência final. Aí a gente olha nas opções qual que faria sentido em relação à original. Tá bom? Você vai ver que é tranquilo. Primeiro eu consigo descobrir qual é a resistência do chuveiro. Porque se, na primeira situação, potência é U ao quadrado sobre R, então a resistência é U ao quadrado sobre P. 220 ao quadrado sobre 4.400. Então, qual é a resistência original deste nosso chuveiro? É legal que tem um 11 ali, cuidado. 11 ohms é a resistência original dele. Agora a gente vai fazer ele funcionar com a mesma potência, só que numa DDP de 110. Então, nova situação. A potência, nova resistência, é U ao quadrado sobre P. A nova resistência vai ser 110 ao quadrado sobre a potência que continua sendo 4.400. 110 ao quadrado dividido por 4.400 dá 2,75. É? Peraí. 110 vezes 110 e dividido por 4.400, porque a potência é inalterada. 2,75. Aí agora é que tem que olhar um por um. Se a resistência era 11 e vai virar 2,75, eu não vou ligar em série com nada. Porque ligar em série vai fazer aumentar a resistência. Eu quero cair a resistência. Então, ou é em paralelo com 11, com 3,7 ou com 1,2. Infelizmente, meus caros, é fazer o teste mesmo aqui. 11 com 11, em paralelo, vai dar 5,5. Que é só dividir por 2. 5,5 não é isso, então tá fora. Vamos testar o 3,7. Testando o 3,7. Produto dividido pela soma, né, que é 14,7.
Fazer aqui rapidinho para agilizar. 11 vezes 3,7 e dividido por 14,7 dá 2,76. Uau! Pronto, então é essa que a gente marca. E fechou. Mas eu precisava da nova resistência para saber o que aconteceu. Mas realmente era para testar uma por uma, né? Em série não, porque ele ia aumentar. Não ia fazer sentido. Quer brincar de circuito? Vamos fazer mais uma de circuito, então. Considere, ainda mexendo um pouco com calorimetria, tá? Considere um aquecedor constituído por um circuito contendo um resistor de 1 ohm ligado a um gerador ideal de força eletromotriz ajustável. Deseja-se utilizar o efeito Joule para vaporizar em 30 minutos 2 dos 5 litros de água contidos em um recipiente isolado termicamente e a temperatura de 10 graus Celsius. Supondo que não existam perdas para o meio, para o recipiente, para o próprio circuito, qual é aproximadamente a FEM necessária para que o objetivo seja cumprido? Calor excessivo da água, ele botou em unidades legais, tá? 4.000 joules, né, por quilograma grau Celsius. Calor latente de vaporização, 2.230 quilojoules por quilograma. E densidade da água, 1 kg por litro. Tá. Numa questão dessa, que parece bem complicada, você primeiro pensa, não é de mecânica. Se não é de mecânica, provavelmente não é apelativa. Então você precisa de uma estratégia. Você sabe a resistência. Para saber a DDP, que é a força eletromotriz, basta você descobrir a potência. Porque a potência é o ao quadrado sobre R. Então, para descobrir o U, eu já tenho R, falta a potência. E a potência é a energia por tempo. O tempo nós temos, que é 30 minutos. Então, vamos atrás da energia necessária para vaporizar 2 dos 5 litros. Aqui vai rolar uma coisa muito psicodélica, cara. Porque você vai usar parte da energia para fazer toda essa água chegar aos 100. Ele está a 10. Toda essa água vai ter que chegar a 100. E no 100, apenas os 2 litros é que vão vaporizar. Então, o calor total seria quem? M1, né? C delta T, mais uma nova massa, que são os 2 litros, vezes L. Como a densidade da água é 1 kg por litro, leia litro como quilograma. Eu vou fazer esquentar os 5 quilos. O calor excessivo para esquentar é 4.000 joules. E o aquecimento é em 90, porque ele está a 10 e tem que chegar a 100. A massa que você vaporiza, efetivamente, são apenas 2 quilos. E o calor latente é 2.230.000. Então, bota mais 1.000 aqui. Permita-me fazer esta conta. 2 vezes 223.000 dá isso. Mais, vou botar entre parênteses aqui, 5 vezes 4.000 vezes 90. Então, a quantidade de energia é 6.260.000 joules. A potência é energia por tempo. Então, a DDP ao quadrado é a potência vezes a resistência. Então, seria 1 resistência, né, 1 ohm, vezes a potência, que é a energia dividido pelo tempo, que são 30 minutos, onde cada minuto tem 60 segundos.
Isso vai embora com isso vai embora com isso. Ele quer o aproximado. Então você tem 62600 dividido por 18. 3.477. 7, quanto será? Tirar a raiz quadrada disso. Por volta de 59 volts. Tá bom? 59 volts é o que você marca no seu gabarito. Beleza? Não era uma questão apelativa porque, né, não envolve colisões. E para finalizar, temos uma questão de hidrostática que eu optei por deixar aqui, porque ela tem uma interpretaçãozinha que você não pode vacilar. Não é muito complicado, mas se você interpreta errado, você acha a resposta errada. Um líquido L1 com densidade D1 é colocado em um recipiente com 2 ramos comunicantes de iguais dimensões. Está aqui. Primeira situação. 2 outros líquidos L2 e L3 com densidades D2, 4 e D3, 2 gramas por centímetro cúbico, são respectivamente colocados nos ramos direito e esquerdo em quantidade tais que façam atingir o mesmo nível do recipiente. Perceba que o 2 está do lado de lá. Note que a consequente elevação no nível de L1 no lado esquerdo é igual a 1/3 da altura da coluna de L3. Podemos concluir que a densidade D1 vale em gramas por centímetro cúbico. Pô, massa, né? Uma questão muito massa, muito legal. Então, ó, tá aqui a situaçãozinha só com esse líquido e de repente ele faz isso. Ele estava nesse nível. E ele vai ter que subir. Certo? Então, cuidado com fração com essa questão. Nós iremos trabalhar com esse novo nível. Certo? Esse novo nível. Onde este líquido, perdeu, essa é a interpretação importante. Ele perdeu a altura de um lado e ganhou do outro. É dividido ao meio. Tem 2 aí, é metade. Então ele estava aqui, ele acabou subindo. Essa altura nós chamaremos de H3. O que ele subiu, falando pausadamente, o que ele subiu foi 1/3 da coluna de H3, de L3, de H3. O que ele subiu é 1/3 de H3. Então, isso aqui são 2/3 de H3. Ele só subiu essa metade. Isso daqui é 1/3 de H3. Então, aqui eu tenho 2, porque ele perdeu do outro lado. E isso aqui é o quê? A soma dos 2. H3 pode ser 3H3, né? 3H3 sobre 3, mais 2H3 sobre 3, dá 5H3 sobre 3. Agora acabou. Porque a pressão de um lado é igual à pressão do outro. E a pressão é DGH. Então, do líquido 1 que nós queremos, D1, né? É o que ele quer? É o que ele quer. D1, gravidade, altura 1 é 2/3 de H3, mais a densidade do 3, que é 2, vezes a gravidade vezes H3. Tem que cancelar esse daqui que tem densidade 4, gravidade G, e 5H3 sobre 3. Aqui acontece uma coisa massa, que todo mundo adora. O G pode cortar, o H3 pode cortar também. Agora é isolar o D1, né? Aqui ficou... Multiplica todo mundo por 3. 2D1 mais 6, né? Multipliquei todo mundo por 3. Cortou o 3, vai ficar 20. 20 menos 6 é 14, por 2 é 7 gramas por centímetro cúbico. E a gente marca
a letra C. Ok? Cuidado aí. Atenção à interpretação, beleza? Mas é isso, excelente provas, bons estudos. Judeu desligando, fui.